alegrinha, não sei porquê, né? Pobre tem umas alegrias idiota, né? Devia mudar lá pro deserto do Saara, né? Que todo dia amanhece com sol. Quando eu aposentar, eu vou mudar para Porto Seguro. Lá também é sol todo dia. Porto Seguro é a cidade em que a cesta básica é mais barata no Brasil. É verdade. A cesta básica mais barata do Brasil é em Porto Seguro. Então, professor, quando aposenta, já vai ganhar menos ainda do que ganha agora. Tem que ir para um lugar onde o dinheiro vai render um pouquinho mais, né? Aí eu posso, claro, lá em Porto Seguro, abrir uma barraquinha na praia para vender artesanato, que eu compro aqui na 25 de março, e vou vender artesanato típico lá em Porto Seguro, né? Vai chamar Barraca do Careca, pronto. Lá tem que ser tudo apelido, Barraca do Careca. Bem, vamos ver aí os conflitos africanos, pessoal. Mania de pobre, mania de pobre. Achar que tá sol, tá bonito. Outra coisa que eu tenho, mania de pobre, é comer as frutinhas aqui das plantas do jardim, aqui da varanda. Ontem eu comi tanta jabuticaba que eu passei até mal. Bem, agora sim, pessoal, agora nós podemos avançar. Começando então, para nós entendermos, nós estamos aí na aula 61, página 374. Lembrando que na prova do ângulo cai até a aula 63, tá? Aula 63. Bem, essa aula 61 vai nos introduzir, né, como eu disse, a questão da geopolítica africana. É preciso entender que a África, né, como primeira informação, a África ela tem um problema seríssimo para ela, coitada, que é ficar perto da Europa, né? Então, a África sofre muito com o mercantilismo, sofre muito com o neocolonialismo depois, né? Com o colonialismo e o neocolonialismo, com o mercantilismo e o imperialismo, né? A África tem seus recursos constantemente drenados, não é? Tanto os recursos naturais quanto os recursos humanos. Tá? A África sofre com a escravidão, o que acaba gerando, inclusive, impossibilidade da prática da agricultura, o que, por sua vez, gera ciclos de fome. Né? A África, ela herda uma questão que é fundante, que vocês têm que lembrar, são as chamadas fronteiras artificiais, fronteiras que foram riscadas no mapa pelo colonizador e não levam em consideração os aspectos étnico-culturais do continente. Então, num mesmo país, você tem duas etnias inimigas. E em países diferentes, você tem uma mesma etnia. E aí aquela etnia se torna minoritária em dois países. Tá? Outra questão também que atrapalha muito a África é a questão do regime tribal, né? Que ele é basicamente autárquico. Então ele não gera excedentes, né? Ele não gera excedentes comercializáveis que possam então ser trocados e desenvolver o comércio. Outra questão ainda, a importação de modelos políticos ocidentais. Lá, o modelo político típico da África é o consenso tribal, mas os modelos importados do Ocidente envolvem democracia representativa, a democracia liberal, em que a maioria governa, né? E a minoria tem que aceitar até a próxima eleição, né? Monarquias, até monarquia teve lá na África, socialismo de cunho marxista. Quer dizer, durante a Guerra Fria, a África passou por uma série de conflitos também em função desses regimes, né? Quer dizer, esse acúmulo todo de problemas. Importação de modelos, economia tribal, fronteiras artificiais. A grande chance de acabar com as fronteiras artificiais na África se deu
através da descolonização. Só que os novos países que surgiram acabaram mantendo as fronteiras coloniais, né? Que, então não resolveu nada, tá? Assim a gente tem que analisar um pouquinho, né? Essa questão aí, ó, tá? A África sempre vítima do imperialismo, ó, século VII, a expansão árabe em direção à África. Aí toda a África do Norte acaba se islamizando, e isso também gera problemas. A África do Norte é que nós chamamos de Maghreb. Maghreb quer dizer área do pôr do sol, lugar onde o sol se põe, poente, porque a leste está Meca, né? E a oeste está o Maghreb, né? Então, o lugar onde o sol se põe, sob o ponto de vista dos árabes, né? Então, nós temos aí um ponto de vista árabe para definir aí essa região como Maghreb. O Maghreb é composto pela Argélia, pela Tunísia, tá? Também faz parte. A Líbia não, a Líbia já faz parte de, embora seja islâmica, faz parte de uma outra área, né, que nós chamamos de nilótico, né, ou saariana, tá? Então, basicamente a Argélia e aí a Nigéria, além de Marrocos. Marrocos, Nigéria e Argélia, tá? Então, o norte fica aí na mão dos árabes, mas o sul mantém aquelas duas características que eu falei, o tribalismo e o animismo. Tribalismo, né? Então, pequenas unidades, fragilmente unidas por laços de parentesco, que não pressionam o meio ambiente, né? E aí elas vão se separando, tá? São sociedades de baixa densidade demográfica. É preciso lembrar que a África também tem um outro problema, além de todos esses que eu falei, que é a questão da natureza, né? A topografia e tal. Então, veja, para dificultar a integração africana, você tem lá dois grandes desertos, Saara e Kalahari. Saara é do tamanho dos Estados Unidos, né? O maior deserto do mundo. Tem uma floresta equatorial no meio, que é a floresta equatorial do Congo, né? De difícil ultrapassagem. Tem um continente com poucos rios, uma pobreza hidrográfica muito grande. Tem lá o rio Nilo, o Níger, o rio Congo, o Limpopo, tem 5, 6 rios num continente inteiro. E, além disso, o litoral africano é muito antigo, né? A África, como continente, geologicamente falando, é muito antigo. Então, o continente é muito elevado. Tem muitas paredões litorâneos que dificultam o atracamento de navios e a formação de grandes portos, o que dificulta, né, a navegação de cabotagem. Então, todo esse conjunto de problemas acaba também ajudando aí no subdesenvolvimento africano, né? Bom, depois o que vai ferrar a África é isso aqui, ó, o escravismo, que lá na própria África era praticado, só que, digamos assim, um escravismo de origem familiar, né? O escravo acabava se integrando à própria família, tá certo? E aí a questão era mais ligada à disputa de território por subsistência. Tem um conflito também que acontece entre dois tipos de povos, basicamente, né? Os chamados povos pastores, que são povos nômades, né? E os povos agricultores, que não gostam dos povos pastores, porque os povos pastores colocam a cabra, o boi, etc., para enfim, para pastar, né, nas áreas que poderiam ser utilizadas para a agricultura. Então tem também este tipo de conflito lá, né? Então são diversos conflitos, né? Olha aqui uma regionalização bacana, ó. A África do Norte, totalmente aqui islamizada, né? Certo? O Maghreb aqui, Marrocos, Argélia e Tunísia, e a África nilótica ou saariana, Líbia e Egito. Não, África magrebina, saheliana, que é a zona de expansão do deserto do Saara,
África Central ou Equatorial, África Austral ou África do Sul, né? Aqui, ó, África Centro-Oriental, que é a região do Rift, né? Onde duas placas tectônicas estão se separando, né? Aí na África, tá? O chifre da África, que é uma região muito, muito pobre, Etiópia, Somália, Eritreia e Djibouti, e o bojo da África, África Ocidental, né? Região dos plantations, etc. E aqui, duas Áfricas, né? A África chamada de África Branca, basicamente semita, na verdade, e a África Negra, né? Tá? E a África Negra. Bom, mas aí, inclusive essa figura aqui está lá na apostila de vocês. No século XIX, essa estrutura que já vinha sendo explorada desde a colonização, né, por portugueses, por holandeses e por ingleses, principalmente, no século XIX, com o imperialismo, essa exploração se torna ainda mais dramática, sabe? É a ocorrência da famosa Conferência de Berlim, em que as grandes potências industriais, lideradas pela Alemanha, né, Berlim, esse aqui é o Bismarck, né, o chanceler alemão, fazem a divisão da África, né, como se a África fosse uma pizza, né, cada um pega lá um pedaço da África, um pedaço para a Bélgica, outro pedaço para Portugal, outro pedaço para a Alemanha, Inglaterra, França, tá? A África toda, então, vai sendo dividida, né? De acordo com os interesses, não dos povos africanos, mas dos povos europeus, né? Dos países europeus. Se nós fôssemos respeitar as fronteiras étnicas da África, culturais, esta aqui seria a divisão. Olha a quantidade de etnias na África. Mas, após a descolonização, essas áreas aqui que a gente está vendo ainda do tempo do imperialismo, respeitaram as fronteiras artificiais, essas fronteiras que foram riscadas ao bel prazer dos colonizadores. Né? Então, ó, a Alemanha pegou aqui o sudoeste africano, a Namíbia, né? Pegou Tanzânia, Camarões, aqui ó, Camarões, né? Depois a Bélgica com o Congo aqui, ó, gigantesco, né? A Espanha com o Saara Ocidental e aqui a região de Ceuta, né? A França, tudo isso aqui, ó, inclusive Madagascar, tudo isso, Ilhas Seychelles e tal. A Inglaterra, né? Olha a Inglaterra, do Egito, Sudão, descendo por aqui. Depois, na Primeira Guerra Mundial, ela assume o controle dessa área da Tanzânia, que pertencia aos alemães, e se estende até a África do Sul, né? A Itália, com a Somália, a Etiópia, a Itália tentou conquistar e perdeu, né? A Itália perdeu uma guerra colonial para a Etiópia, e a Líbia. E Portugal, com suas tradicionais Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, e duas áreas independentes, basicamente, né? A Libéria e a Etiópia. A Etiópia que derrotou os italianos, e a Libéria, que foi um país inventado pelos Estados Unidos para aliviar a pressão demográfica lá nos Estados Unidos após a Guerra Civil. Então, simplesmente, eles incentivaram a emigração de afro-americanos recém-libertos para a Libéria. Mas ali tinha gente de tudo quanto era etnia, que nem lembrava mais que etnia que era, que já estava há muito tempo, né? As famílias já estavam há muito tempo nos Estados Unidos, mas a ideia do ocidental de que a África é tudo igual. E aí mandaram os afro-americanos de volta lá para a Libéria, o que causou um problema que tem até hoje, né? Porque os descendentes dos americanos que chegaram na Libéria passaram a ver os africanos como inferiores, inclusive escravizando muitos deles. Bem, as fronteiras artificiais, né, pessoal? Vocês se lembram quando houve a segunda Revolução Industrial? Nós já vimos isso, né? Era necessário encontrar novas fontes de matéria-prima, novos mercados consumidores,
áreas para o excedente demográfico e o excedente de capital da Europa. E lá que se vão os europeus para a África, né? Certo? E estabelecem lá áreas, a princípio com escravidão e plantation, né? Latifúndios exportadores, monocultores, controlando as melhores terras, e depois sem escravidão, mas com plantation. Devido às fronteiras artificiais, como eu falei, ó, grupos étnicos que eram rivais ficaram no mesmo território. E integrantes de uma mesma etnia, de um mesmo grupo, foram divididos e viraram minoria em dois países diferentes. Tá? Um paradoxo, né? Outro motivo para o subdesenvolvimento africano é a riqueza mineral do continente. Ouro, diamante, urânio, petróleo, minério de ferro, alumínio, carvão mineral, muita riqueza mineral que foi explorada e é explorada pelos europeus, ou diretamente, ou através de elites gerenciais, né, que acabam aí empobrecendo a maioria. Ó, as elites gerenciais são aqueles integrantes, às vezes que já eram mesmo das elites tribais, né, e que colaboraram com o colonizador. Aí, quando o colonizador saiu, ele deixou o país nas mãos dessas elites que serviam aos interesses deles, né? É o processo, então, de aculturação, né? A adoção pelos africanos de hábitos culturais europeus, ocidentais, né? Tá? Assim, esse processo de descolonização, né, que tem aí o seu auge entre os anos 60, né, entre 1960 e 64, tudo que está em azul aqui se tornou independente, tá? Faz com que haja, digamos assim, a continuidade dos problemas africanos. Ora, por quê? Porque o problema básico que eram as fronteiras artificiais e a dependência econômica, né, não foi resolvido, tá? Não foi resolvido. Até porque, em muitos casos, nem houve luta pela independência, houve a concessão da independência com o controle econômico ficando na mão dos antigos colonizadores, né? Certo? Bem, antes então da aula da terça que vem, tá aqui, ó, as grandes consequências aí é que nós vamos ter muitos conflitos acontecendo na África. Por favor, não esqueçam este conceito, hein? Fronteiras artificiais, tá? Fronteiras artificiais. Manteve a dependência econômica, manteve uma etnia lutando contra a outra, aquelas etnias que haviam sofrido durante o período colonial quiseram se vingar, decidiram se vingar, né? Então, grupos étnicos que ficam em áreas ricas em termos de exploração mineral acabaram também querendo poder político, né? O incentivo das superpotências para motivar conflitos entre essas etnias, tá? Então nós temos aí uma, uma, uma diversidade de questões que explica o grande volume de conflitos que nós vamos ter que estudar na semana que vem, tá? Então uma conjuntura extremamente longa aí, né, de complexa, né, mas que tem sua raiz nas fronteiras artificiais e no desrespeito ao espaço autônomo das etnias se desenvolverem. Aí nós vamos ter conflitos étnicos, conflitos econômicos, conflitos religiosos, né? Porque vocês devem lembrar também que o islamismo ele é missionarista, né? Ele quer se expandir, ele vai promovendo guerras santas e conversões forçadas e tal, tá? Então nós temos aí todo esse tipo de conflito para analisar na semana que vem, tá bom? Então essa é a nossa aulinha de hoje sobre a África, tá? Não precisa ainda fazer resumo não, tá? Quem quiser
por favor, faça os exercícios aí da aula 61 e manda para mim. Eu gostaria de pedir novamente para que o Bruno me mandasse lições, porque eu te amo. Tá gravado que eu te amo. Tchau, gente. Até mais tarde. Até mais tarde. 11h50, 11h40.